podcast Outra Vez Arroz, com Nuno Belo. Sejam bem-vindos. Este é Outra Vez Arroz, a edição muito mais velha, não é? Não sei ainda o nome que vai ficar, mas depois vão ver. Quando vocês, se alguém ouvir isto, vai ver como é que se chama. E eu sou o Nuno Belo, também conhecido por Dom Arroz. Também conhecido por outras coisas, nomeadamente quem não gosta de mim, alguns insultos, que acho que alguns até com alguma piada, ok? Também já me chamaram meio-dia, meios dias, porque era o Nunes, é muita parva, mas pronto, ficou, não é? E eu acho que quem ouvia do arroz não vai voltar a ouvir, não está a ouvir isto. Portanto, quem vem agora, muito provavelmente, virá como espectador novo. Portanto, eu assumo que a maior parte das pessoas não me conhece, não é? Não tem que conhecer. Isto até é um projeto que eu queria ter um conceito e não tive. E como não tenho um conceito, isto fica para mim quase, sabem? Eu preciso de um sítio para falar. Preciso de um sítio onde me ouçam. E nomeadamente, eu ouço-me a mim próprio. É porque os fones são bons. Ok? Pronto. Portanto, ninguém me conhece. Quem sou eu? Quem é o Nuno Belo? Sou uma pessoa que passou por muitas coisas na vida. Enfim. Mas sou uma pessoa um bocado... Tenho 31 anos, não é? Quase a fazer 32. Portanto, nem estou perto. Já passei os 30. Não estou perto dos 40. Portanto, irrelevante. Tenho signo. Em vez de dizer qual, vou só dizer que tenho signo. Porque tenho. Aparentemente é uma coisa que recebemos. Também é tipo ser batizado. Eu também não pedi. Estás a ver? E podem-me perguntar, não, mas se tivesses que colocar de um lado da barricada política que é este mundo, em que lado é que te metias? E eu, de esquerda. E agora perguntam, mas e és woke? Às vezes. Eu até vos posso contar uma pequena história para provar. Não sou sempre woke. Ok? Não sou sempre woke. Sou muitas das vezes não sou woke. Também acho que há um exagero quando se fala em cancelamento em Portugal. Mas, onde é que eu sou? Por exemplo, uma das minhas... Isto vai parecer a coisa mais estúpida do mundo. Quando eu pensei nisto, era muito... Portanto, uma das minhas sinfonias favoritas de sempre, do Beethoven, e do geral, é do Beethoven, ok? Ele também não tem infinitas, não é? Mas dentro do que existe, também a do Beethoven é muito importante para mim. E ele tem uma terceira sinfonia que se chama Heroica. E essa sinfonia foi feita para o Napoleão. Quando houve as revoluções na França e o Napoleão estava ao lado do povo, o Beethoven disse: sim senhor, eu gosto deste gajo. E deu-lhe uma sinfonia, nomeadamente a terceira, que é a Sinfonia Heroica. Ora, durante muito tempo, eu não gostava de ouvir a sinfonia porque eu achava que estava ligado a uma pessoa de mal. É como, por exemplo, o Wagner. O Hitler adorava as óperas do Wagner. E o Wagner também se diz ser que era muito sionista na altura. Portanto, e faz-me confusão às vezes nós permitirmos que não haja uma certa, não é culpa, mas tipo repúdio pelo artista. Pronto, e eu durante muito tempo, porque o Napoleão, não sei se sabem, ele eventualmente tornou-se um ditador e alguém que queria governar acima de tudo e de todos e basicamente voltar ao que
tinha acabado com os reis. Okay? Os reis acabaram, estamos livres, agora vamos todos nos governar tipo uma democracia, e aparece o Napoleão e depois torna-se mal. No entanto, eu, passado muito tempo, tinha a culpa de ouvir esta sinfonia. É estúpido. Nomeadamente gostar muito de uma coisa que foi um, uma homenagem para o Napoleão. De uma forma que seria uma homenagem para o Hitler, percebem? E então, há um dia que eu a pesquisar uh, descubro que, sim, de facto, ela foi feita para o Napoleão. Ela foi feita do Beethoven para o Napoleão com portanto, com um texto e com uma homenagem ao Napoleão. Isso depois acaba por ser rasgado pelo próprio Beethoven quando o Napoleão se torna um ditador. E eu, depois de descobrir isso, agora ouço muitas vezes. Ouço mais vezes, vá, digamos assim. Pronto. E esse é o meu nível de woke. Ok? Estamos portanto, se alguém me perguntar se sou woke, não sei. Tirem as vossas conclusões, até porque eu acho tenho algumas ideias sobre isso e acho que se faz muito sobre o wokeismo, quando na verdade não é assim. Enfim, já estive no meio do humor, tive algumas coisas, cheguei a ter uma noite de stand-up comedy em Coimbra. Cheguei a fazer um roast. Parece que estou a tentar apresentar-me a uma empresa, sabem? Não falto. Isso aí. Faltei uma vez 2 horas ou 3 na minha vida toda de trabalho, que já vão com alguns anos. Pronto, e este sou eu, não é? No alta definição. Isto é um projeto que tem a ver um bocado com a minha vida, né? Portanto, eu tive muito tempo para voltar a trazer este projeto, mas não queria trazer da mesma forma que ele esteve na internet. E então acabei por trazê-lo num formato diferente. Porque eu acho, meus amigos, que estou a passar por uma crise de meia-idade, mas, ou seja, nós temos aquela voz da consciência e da parte de trás da consciência, né? Depois temos outra voz, que é uma voz maléfica, que é essa que nos causa, assim, que nos pode causar alguns problemas mentais, não é? Normalmente é essa que as pessoas se tornam, digamos, propensas a seguir e a arrependerem-se mais para a frente, destruir as vidas, não sei o quê. Sempre que temos um vício, sempre que temos, sabem, esse tipo, é essa voz. Então, e isto, maior problema de homem branco, cis, privilegiado. Sério. Mas acompanhem. Então, eu sinto que estou a passar um bocado uma crise de meia-idade. E quando eu digo uma crise de meia-idade, não comprei um descapotável, nem vou comprar. Acho que é um desperdício de dinheiro e acho que isso não vai mudar tipo, no resto da minha vida. Mas eu tenho aquela cena de às vezes ouvir as histórias da malta mais jovem e eu não sou velho. No interior sou um bocadito, mas já lá vamos. Ouvir as maltas jovens, eu lembro-me de quando tinha uma liberdade imensa, nomeadamente quando estudava. Apesar de não ter uma liberdade financeira, tinha uma liberdade para tudo. Para tudo. E agora? Sinto que cheguei a uma parte da minha vida em que, e agora, prepara-se, a parte do privilegiado vem agora. Portanto, eu tenho uma pessoa com quem estou, quem gosto muito, e a pessoa gosta muito de mim. Eu tenho uma habitação em meu nome, ou seja, adquiri uma casa nesta economia, neste mundo, e estou muito bem no meu emprego. Nomeadamente,
até me apetecer ou haver uma oportunidade, estou no topo onde poderia estar agora. E é aí vai ser mesmo problema de privilegiado, mano. Mas eu acho que ainda nunca verbalizei isto. Eu acho que é importante. E verbalizar isto às vezes ajuda. Há pessoas que vão ao protocolo, eu começo um podcast, percebem? E então, eu estou no melhor de tudo. Uh, Pá, não sou rico, não sou. Não estou tipo. Tenho que ir trabalhar quase todos os dias. Tenho 2 folgas. Pá, isso não há nada a fazer. Mas sou muito privilegiado no sentido de ter isso tudo. Mas o que é que me acontece é que essa voz, às vezes, é muito destrutiva. E essa voz às vezes aparece e tipo, eu estou a ouvir as histórias da malta mais nova e eu estou tipo, ai, mano, ai, os meus 20 anos, mano, que rock and roll que era, mano, que liberdade rock and roll, man. Eu, se fosse preciso, um, ia sair todos os dias, ia trabalhar também todos os dias. Epá, era uma cena tipo, não, não acabava a energia, não acabava a vontade de ir sair à noite, não, percebe? Era um, é um, era um, é qualquer coisa, uma atitude, uma maneira de ser, uma maneira de estar na vida que é. Eu sinto que ao atingir tudo o que atingi, estou cada vez mais preso, com muitas aspas, preso ao sentido de que hum, a vida tem que avançar e nós temos que tomar a consciência das nossas uh, do que nós escolhemos para a nossa vida e já não estou numa posição, por exemplo, de trabalho onde eu me possa despedir e depois tipo passar 2 meses sem trabalhar e vou buscar outro trabalho, percebem? Já não estou nessa fase. Estou na fase que se eu sair do trabalho tem que ser uma coisa muito ponderada, nomeadamente para um emprego melhor ou para uma posição melhor. E é aí que reside esta atitude. Eu não posso faltar ao trabalho, mas nunca faltei. Faltei, como estava a dizer, 2, 3 horas uh, num dia, num emprego que tive em que estava a fazer repartidos e não fui à parte da noite. Uma vez, mas houve uma altura que trabalhava no McDonald's e quando saí tive 2 ou 3 meses a viver do dinheiro que tinha guardado. E foi liberdade máxima. E agora, essa voz está tipo, fogo, não era fixe despedir-te, não era fixe, tipo, bazares, sabem? Tipo, ir sair todas as noites. E, mas aí entra uma coisa ainda pior que esta dor, que é a idade e a atitude perante as coisas. Porque eu tenho, esses pensamentos aparecem, não é? Mas ao mesmo tempo é tipo, ei, sair depois da 1 da manhã, ei, não quero, estou em casa, bem, quentinho, estou a dormir em casa. Um, ter que sair de casa, tipo, vamos fazer qualquer coisa à tarde. Está-se tão bem em casa. Por que é que vou sair? Percebem? Tipo, eu estou numa crise de meia-idade nesse sentido. Ou seja, esta minha voz autodestrutiva está quase a dizer tipo, aí agora que estás bem, temos que arranjar maneira. E é engraçado que para resolver a minha crise de meia-idade volto a ter um podcast. É? Terapia, zero. Problemas, muitos. Podcast. Nunca atropelei ninguém. Portanto, há pessoas piores que eu em podcast. Okay. Isto é duro. Isto é tipo uma cena que eu ando a pensar há bastante tempo.
Mas não trocava, mas para finalizar, eu não trocava o que tenho agora por nada. Quer dizer, acho que não. Tipo, eu gosto bem da minha vida. Mas é a, é a falta dessa atitude que eu tinha quando tinha 20 anos. Acho que é tipo, eu devia-me ir redescobrir, mano. Pegar numa guitarra à tarde para ir para o pé do rio. Sabem? Eu já não quero fazer isso. Mas ao mesmo tempo quero bué fazer isso. Também já. E depois também a vida é diferente. Porque não é só isso. Porque os nossos amigos que faziam essas coisas connosco também já não estão aí. É, muitos deles. Então, tipo, eu já não tenho ninguém, sem ser a minha namorada, que viesse comigo para a beira-rio com uma guitarra. Estão a perceber? Beber uma litrosa. Tipo, mesmo à puto, à estudante universitário. É isso. É essa atitude. Eu já não tenho. E que às vezes fico tipo, fogo, o que é que passou? O que é que eu perdi? Mas também dou muito valor ao que ganhei, né? Mas tipo, é um ideal. Isto é um ideal. É uma cena que nós não acreditamos genuinamente nela, mas tipo, existe cá e sabemos que já passámos por isso e fomos muito felizes. Um, Pronto, e há questões pessoais que às vezes nos fazem pensar nessas coisas. E acho que o bom é pensar, sabem? Verbalizar as coisas, dizer. Porque acho que guardarmos esse tipo de coisas para nós, rebentamos. Portanto, se quiserem, é começar um podcast. E pronto, e começamos um grande episódio, grande primeiro episódio, é? Logo parece o Bruno Nogueira. Mas pronto, eu acho que é uma fase normal. Eu acho que 31 é cedo para meia idade. Mas depende de se calhar faço anos de cão e não sei. Aí também já seria boa velho. De qualquer das formas, pronto, tomem, façam com esta informação o que quiserem. Acho que é um bocado isso. Mas este podcast não vai ser só coisas ultra pessoais. Ou coisas que eu ando a pensar. Este podcast também vai ter coisas que eu ando a pensar, mas fora da minha vida. Então não é que eu descobri uma cena. Man, a música portuguesa anda um bocado. Eu ando feliz com algumas bandas, por exemplo. Tenho andado a ouvir muito Napa. Houve uma altura que andava a ouvir Prana. Portanto, são bandas que existem no circuito e são muito boas. Mas, claro que metes uma playlist de Napa e é inevitável, às vezes, aparecer de outras bandas. Eu gosto de 4 e meia. Mas os 4 e meia, meu, são estranhos. Nomeadamente, eu há duas músicas que me fazem bem confusão. Mas antes de irmos lá, também vos posso falar da Bárbara Tinoco. Acho que é a Bárbara Tinoco, sim. O que é que se passa na vida da Bárbara Tinoco? Sabem? Tipo, ela fez um conjunto de músicas, ao que parece, algumas até são ligadas, em que, tipo, a vida dela é deixada, já não come muitos gajos, já arranjou o melhor. Depois, tipo, não sei se é o mesmo gajo, mas abandonou-a. Havia outro que era pai de filhos e também a abandonou. E ela agora, eu não sei se ela, eu acho que ela está numa relação. Mas se não tiver também não interessa. Para o caso. Mas o que é que se passa? O que é que se passou na vida? Estão a ver? Coisas certas. O que eu estava a falar. E a Bárbara Tinoco também passou por isso, de certeza. Eu não sei que idade é que ela tem. Será que a Bárbara Tinoco tem... Deixem lá ver. Porque, é assim, tem 27 anos, man. Ela não tem... se eu não tenho idade para ter crises de meia-idade, ela também não tem, man. E tipo, ela é bué da pesada. Mas depois... Eu sei que não é só. Mas eu fui a um concerto do Nós Alive, ao festival do Nós Alive, fui ver Queens of the Stone Age e Tash Sultana, e nesse dia, quem abria a porcaria do festival
Ahm, era Bárbara Tinoco com a Carolina dos Landes. E aquilo era claramente um espetáculo feito para miúdas novas e público infantil. Então, porque eles tinham até unicórnios e tal, e não sei o quê. Não sei, pronto. Só se for. Pá, elas não. Enfim, deve ser, tem que ser para crianças. Tem que ser para crianças. Genuinamente o que estava montado ali não é para adultos. E se for para adultos, é para adultos muito estranhos. Especialmente se forem homens. E não é uma coisa. eh, É mais no sentido, não de homem e mulher. É mais no sentido de que aquilo é claramente para crianças. E se um homem sozinho for ver o Panda e os Caricas, é o Trump. Percebem? É nesse sentido. E então, o que é que. Ah pá, e ela está uma música inteira a dizer. Ela não sabe, pois não. Não é? Ah, e a dizer que se conhecem bem e que eles tiveram uma grande relação, que eram bem amorosos e gostavam mais um do outro, e não sei o quê. E depois, e ela não sabe, pois não. Então, Bárbara, porquê que tu nunca lhe contaste? Estraga a vida ao gajo. Ah, porque tem família. E eu depois, tipo, epá, porque às vezes não é estragar a vida. Estragar a vida é ela achar que está tudo bem. Percebes? Não posso. Por isso é que eu não posso ouvir Bárbara Tinoco. Mas depois, ah, tem, tem a. Tem aquela que eu descobri por causa do ruído, que é o chamada não atendida. Pá, que é basicamente uma relação ultra tóxica que ela teve. Eu estou a fazer resumos de Bárbara Tinoco, nunca pensei. Até o primeiro episódio, vale tudo. Ela está a dizer que o gajo era péssimo, que o gajo era horrível e que até deixou de ser feminista. E não sei o quê. Era mais um naturalista e não sei o quê. E odiava as roupa larga. Eu não sei se a cronologia está certa, ok? Do que eu vos estou a contar. Mas só, para mim só faz sentido assim. Ah, pronto, e depois acho que ela, se eu percebi bem, ela liga-lhe e ele não atende. Ghosting, não é? Ok. E ela está claramente a falar dela, tipo, na letra. Mas o que é que acontece? Ela está-lhe a ligar e a dizer, ele tipo, oh, caguei, spam. Sabem? A Bárbara, spam. Denunciar como spam. Agora há tipo, aposto que há, pronto, salas de espetáculo que não têm lá a Bárbara Tinoco porque acham que é spam. Ah, não vou atender, é spam. Porque o gajo. Eu posso estar a perceber esta música toda errada, mas eu nunca a ouvi muito. Tá bem? Mas tem piada assim. E então, ela passa por esta relação, não é? E. Porque. E vamos ser honestos. Se a cronologia não for a que eu estou a fazer aqui, é estranho na mesma. Mas já lá vamos. Pronto. E então, ela depois tem uma música que claramente deve ser mais à frente, na vida, que se chama Despedida de Solteiro. Que basicamente é ela a dizer os gajos todos andam a papar que eram todos uma merda. E não, epá, não sabemos, né? Não sabemos. De qualquer das formas, isto é tipo um salto bem da grande. É tipo, ela passa de uma relação tóxica para tipo, bué da gaja e dizer, já não cai nessas, pá. Havia um não sei o que se chamava Mentiroso. Não sei. Está aqui mais para a frente, acho eu. É rapaz poliamoroso, por muito conhecido, só, por muitos conhecidos, só como mentiroso. Portanto, era o ex dela. Mas, ehm, pequena à parte, já discuti isto. E ele não é poliamoroso, ok? Poliamoroso significaria ele estar. E deram-me insights sobre isto para poder dizer isto.
Ele não é polimoroso. Polimoroso implicava ele ter relação contigo e relação com outras ao mesmo tempo. Não é um gajo que anda a comer várias gajas, ok, Bárbara? Só este pequeno à parte, se quiseres corrigir. Ahm, é difícil trocar essa palavra, mas ok. Pronto, e depois tipo, o rapaz que acha que vai ao psicólogo e não sei o quê, estou a ler por alto, né? Porque eu não sei isto de cor. Mas agora, lá está, agora vamos fazer isto. Isto é a cronologia que eu acho que é. Ela sai daquele gajo que tem mulher e não sei o quê, deixou de ser a amante, passa para o gajo que já nem lhe atende o telefone, e na terceira, explosão da emancipação, né? E passou a odiar os homens todos e só os usa quando quer. Mas isto pode ser outra coisa, que é, se isto for ao contrário. Se primeiro for a despedida de solteira, que é o nome da música, não sei se já tinha dito. Ela está de emancipação, não é? De repente, chamada não atendida, depois disto tudo entra numa relação tóxica e deixou de ser feminista por causa do gajo. É uma threadwife, neste sentido. E depois dessa relação arranjam é a amante. E podíamos andar aqui a trocar estas três músicas e é só isto. É só isto. Eu não tinha muita coisa para este podcast e então comecei a divagar sobre isto. E ouvi estas músicas e fez-me lembrar. Mas há outras músicas que eu já sei. E quando estamos a falar de músicas que eu já sei, ela não sabe, pois não. Não. Portanto, eu andei a ouvir 4,5. Eu até gosto de 4,5. Acho que são uma espécie de prolongamento dos azeitonas no sentido musical da coisa. Tem uma coisa muito própria, mas é uma continuação quase dos azeitonas. E é bom. É bom, os azeitonas eram bons. Eles são bons também. Mas há duas músicas que fazem boa impressão. Toda a gente sabe aquilo do Every Breath You Take, do Sting, ou dos The Police. Não sei, eu acho que é dos The Police mesmo. Ou seja, enquanto The Police e não enquanto Sting a solo, apesar do Sting a solo ter composto, se calhar até compôs, não sei. E toda a gente sabe que é a música do Stalker. Mas os 4,5 vão mais longe. É uma música que começa com o tempo vai esperar. Isso aqui, e depois começa logo. The Red Flag. És água no deserto. O meu palpite certo. És luz do sol. Luz do sol. Sua explosão de graça. Gol ganho na raça. Meu farol. Isto são tudo coisas que poderiam ser ditas por um trolha. Sem respeito aos trolhas. Mas é tudo o que nós... estereótipo de um trolha podia ter dito. Só que eles são românticos, não é? Não, ninguém liga a isto quando são os 4,5. O problema é que esta música é toda. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para talhar. E eu não sei se vocês já viram o videoclipe e a miúda está a estudar na biblioteca, não sei, e está o gajo sempre a olhar para ela. O que é romântico porque é uma música, sim, mas na vida real é assustador. Ok? Portanto, vamos pensar isto na vida real. E de repente, a gaja está a ouvir os 4,5. Se isto não é o início de um filme de terror, também não sei. Mas de qualquer das formas, ela está a curtir o som e o gajo sempre a olhar para ela. E depois. Espera aí, onde é que estava? Se calhar já. E depois o gajo está, a música toda a dizer ao tempo, não é? Aí ao tempo, calma lá, que é para eu olhar mais para ela. Epá, o tempo até pode ser um amigo, sabem porquê?
depois descortina. Isto é os dois gajos na biblioteca a olhar para uma miúda. E depois o tempo vai esperar, tal como lhe pedi, não pode recusar, bastou-lhe olhar para ti. Outro stalker. E o tempo tem o tempo que o tempo tem, sabem? Ahm, Portanto, o tempo ainda pode olhar mais tempo, porque é o tempo. Está sempre a olhar o tempo. E depois diz: o tempo sabe bem, até o tempo entendeu, vai querer ficar também a olhar-te como eu. Pronto, agora são dois a olhar a miúda. Se Every Breath You Take é de Stalker, isto é o nosso Every Breath You Take. Parabéns, 4 e meia. São comparados a uma banda de culto e a um dos maiores artistas de sempre. Parabéns. Mas isto é a música de Stalker. Mas, antes de terminar, eu queria-vos mostrar. Há uma música que me faz mesmo confusão dos 4 e meia. Como eu vos disse, gosto dos 4 e meia. Eu acho que são. Apesar de não gostar de uma atitude que uma vez um dos gajos teve com a minha tuna da altura, um sentido de superioridade, epá, não tenho nada contra eles. Guardo isso para sempre, guardo, sou rancoroso. Não tenho dito isso só início, mas sou. Vou guardar para sempre isso, nunca me vou esquecer. Ainda por cima ficou famoso, né? Era só o gajo dos 4. Se fosse uma banda de timba, tipo, sabem? Já nem me lembrava. Agora, tipo, é uns gajos que se tornaram famosos e que eu até gosto. Pronto, e é uma chatice. Isso aí, histórias dos outros, mas isso são coisas que se contam en la calle, sabem? E então, mas eu acho que vocês não. Eu vou-vos dar 3 segundos para vocês, não sei, ou escrever nos comentários ou pensarem para vocês que música dos 4 e meia é que pode ser a que eu estou a falar. E eu vou-vos dar hipóteses, ok? Vamos aqui só ver 10 letras de música, 20. E vocês vão tentar descobrir qual é. Há uma música que me faz boa impressão por causa da mensagem. Mas vocês não chegam lá. Isto é tudo humorístico, ok? Eu não estou a querer sacar aqui nada tipo de pessoas. Ou seja, não estou a tentar sacar nada moralmente às pessoas, ok? Quero deixar isso bem claro. Isto é só pensamento improvisado, de humor, de músicas, não interessa. Então, eu tenho aqui as mais tocadas do Letras BR, ok? Quem já pesquisou por letras sabe o que é isto. Então, na escola, o tempo vai esperar. Este não vamos, já dissecámos, o tempo vai esperar, ok? Tiques de rico, sentir o sol, para a frente é que é Lisboa. Eu não gosto de Lisboa, mas para a frente é que é Lisboa. Mirador, amanhã, a Terra gira. Olá, solidão, coisas tão bonitas. Mulher de armas, baile de São Simão. Se eu pudesse voltar, bom rapaz, guarda a tua alma. Terraplanismo, vai sem medo. Chorinho, não responde por mim. Ou um sim para regressar. 3 segundinhos, pensem só. E o vencedor, meus amigos, é nada mais, nada menos do que inesperadamente na escola. Nuno, mas na escola? É tão engraçado, é tão bonito, tão nostálgica. É nostálgica, é? Então vamos lá ver. Pronto, a música em termos de versos não tem nada de mal. Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais, dividi, multipliquei com 3 casas decimais para rimar, não é? E aprenderam também a rimar. A, B, B, A. Hoje sei que são rochas que se formam nos vulcões. Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações. A, B, A, B. Não, por acaso é A, B, C, B. Ok? Então, D, A, A.
B, A, A, B. A, B, C, B. Aprenderam também isso na escola, ok? Se alguém aprendia a picotar, que é ridículo, não sei porque alguma vez tipo, alguém pensou, olha, o que eles deveriam aprender era a picotar. Picotar é uma coisa que lhes vai dar muita fasta. Tipo, a gente fala, mas eu nunca usei a fórmula resolvente. Mas a fórmula resolvente tem tem uma utilização prática para muitas situações da vida. Nós não precisamos dela, ok? Mas é uma coisa que realmente avançou para a frente do mundo. Picotar, não há a não ser ensinar os filhos dos outros a picotar, não há ninguém que picote. Aliás, nem sei se é picote, porque nunca se usou esta palavra. Enfim, aprendi a picotar. Fiz centenas de postais. Sei os sólidos e as formas, bissetrizes diagonais. A, B, B, A. Não, eu estou a trocar isto tudo. A, B, C, A. E ali em cima também devia ser, não é? Mais multiplica. Yeah. Decorei as dinastias e o nome de cada rei, ainda lembro as capitais dos países que apontei. As capitais também é um clássico. Ok. A música em si não tem nada. Parece, não é? Até que chegamos ao refrão. E já tínhamos refrão antes, eu é que saltei, que era propositado. E de todas essas coisas que na escola eu aprendi, nem um apontamento houve para me preparar para ti. E sabes porquê? Porque estás sempre a olhar para a miúda, man. Por isso é que ninguém te apresenta, ninguém te prepara para falar com ela, porque tu és um stalker. São, porque o tempo também já devia ser teu amigo aqui. Não sei. E esta não é a parte pior, eu já estou chateado. Não estou chateado, é tipo, é persona. Então, e todas essas coisas que na escola eu aprendi, nem um apontamento houve, para me preparar para ti, porque eu estou sempre a olhar para ti e sou um stalker nojento, está bem? Se algo existe nesta vida que algum saber requer, portanto, vamos pensar. Aprenderam bissetrizes, diagonais, as dinastias, os países, as capitais, a picotar, tudo. Multiplicações, pedras, tudo. E o gajo acaba assim. E o gajo pensou assim: acabou a escola, acabou a universidade, porque eles andaram aqui na Universidade de Coimbra. Eu estou em Coimbra. Eles andaram aqui na Universidade de Coimbra. Então, esses gajos aí que andaram na escola, que andaram na universidade, e depois chegam aqui e dizem assim: pá, se há algo que existe nesta vida, algum saber requer. Epá, eu até às outras. Uns deles até são médicos, percebem? Tiveram que estudar a vida inteira. E eles dizem assim: epá, se há uma coisa que eu acho que é difícil, sabem o que é? É a ciência de entender como pensa uma mulher. O que os gajos basicamente estão a dizer aqui é: eu estudei a minha vida toda, especialmente o outro que é médico, o outro com quem eu não curti a atitude, acho que é engenheiro. Não sei se acabou-se, não acabou, mas era engenheiro. A tuna dele era de engenharia, portanto, ou era de engenharia ou era de, sei lá, daquelas cenas de ambientes, de calhaus ou de qualquer coisa. Mas o gajo diz: se algo existe, epá, mas difícil, pá, eu sou médico, mas difícil é perceber as gajas, pá. Pronto, e é esta a mensagem. Uma música que é bué bonita. E, tipo, eu estava a ouvir genuinamente isto e eu tenho um problema que é eu não percebo as letras da primeira. E não estou a dizer entender, não entendo o que me entra primeiro no cérebro é tipo, é as melodias, é os instrumentos, e só depois é que eu começo a focar-me no que é que as pessoas dizem nas músicas. E eu estava a ouvir isto e estava tipo, eu gosto desta música, é fixe. Esta música é fixe. Aprendi a picotar, estúpido. Mas fiz centenas de postais. Essa então é. Vou seguir ao postal dos Correios, não é? E estou a ouvir e estou a perceber que o gajo acaba a música a dizer: é pá, mas difícil. Eu até tirei medicina, mas difícil. Difícil é perceber as gajas, pá.
destruiu-me. Tipo, a música. Eu não consigo olhar para esta música sem ser assim. A outra do Stalker, pronto, eu finjo que não ouço, né? Agora é esta também. Pessoas que estudaram. Como diria o Bruno Leix, um médico. Enfim. Espero que. Espero que esta mensagem chegue aos 4h30. Para eles perceberem o que é que têm feito. E que eu vos estarei atento a outras músicas. Porque realmente, como vos disse, eu até gosto da banda. E acho que merecem estas análises. Não gosto muito de Bárbara Tinoco, mas também analisamos na mesma. Pronto, e eu acho que este é o primeiro episódio. Eu sei que está um bocado longo, mas eu acho que me diverti a fazer isto e a verbalizar as coisas. E acho que. E acho que vou fazer mais. Portanto, voltamos com outra vez arroz, num conceito um bocadinho diferente, conceito mais pessoal. Mas estou com um feeling bom sobre isto. E acho que para a semana haverá mais, ou para o mês. Ad libitum é uma das minhas expressões favoritas e que significa à vontade. Ad libitum. Libidium. Libidium fast. Não sei, já estou a trabalhar. Portanto, espero que tenham gostado. Mostrem aos vossos amigos. Ou não. Ou não. Se não quiserem, olha, mostrem aos vossos amigos que gostam de 4h30. Para mim, é uma boa ideia. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver quando sair o próximo episódio. Sim, não estou nunca a mentir. Percebem? Estou a dar um espaço temporal. Porque o tempo agora também está preocupado a olhar lá para a miúda. Percebem? Esse é o problema. Portanto, vamos despedir como sempre despedi, né? Portem-se mal. Mas com estilo, pá. Amor é fogo que arde sem se ver. Como diria Luís, Super Mario faz 35 anos e que melhor altura para falarmos do nosso canalizador Schubert preferido. Foi sem dúvida importante para o fim do classicismo. Quando fazemos algo, gostamos, o tempo passa a voar. Não sou eu que só duro 5 segundos na cama.